Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente com a Marcela, com a Marileia, a todos os colegas aqui de mesa, meus colegas parlamentares também. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que eu iniciei meu mandato de vereadora não tem um ano. Eu comecei meu mandato em fevereiro de 2011. E logo no começo do mandato, eu tenho um blog que eu escrevo permanentemente, eu vi a notícia no começo de 2011 que havia uma proposta de acabar com o IASERJ. E mesmo sem conhecer pessoas do IASERJ, eu procurei me inteirar do assunto. E até naquela época parece que um servidor entrou com uma ação judicial que foi até o Supremo Tribunal Federal e por uma questão processual ele não houve o resultado. Eu estou dando esse detalhe porque eu também sou funcionária do Estado há 30 anos. Eu sou funcionária da UERJ, sou professora de Direito da UERJ, professora exatamente de Direito Administrativo, por ironia do destino, que eu sou professora titular lá hoje em dia, por ironia do destino, porque aqui o que se está se discutindo fundamentalmente é uma questão de que se ensina nas faculdades de Direito, né, em alto e bom som, como uma evolução da Constituição Cidadã, de que a administração pública hoje ela é comandada por preceitos de legalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, impessoalidade, tudo lá na Constituição Federal, e sendo todos os juristas arautos desses princípios, e na verdade o que nós vemos hoje aqui como depoimento de fato do que existe na sociedade, é que as decisões são decisões pessoais dos governantes eleitos, que em tese não poderiam existir, porque admitir que decisões deste calibre, ou seja, a destruição física, inclusive, e com a destruição física se seguirá, evidentemente, a destruição que já vem ocorrendo paulatinamente de uma autarquia que tem 88 anos de existência no Estado, cujo patrimônio, em tese, pertenceria ao poder público, essa entidade pessoal, mas que de fato foi construído com o direito dos servidores públicos. Pensar que esse tipo de decisão poderia, do ponto de vista jurídico, ser tomado por uma decisão pessoal de um governante, seja ele quem for, o governante de plantão, é admitir que nós não estamos efetivamente no Estado de Direito. Nós estamos numa monarquia. Pior do que numa monarquia, porque pelo menos numa monarquia a gente sabia que o rei estava lá, tinha um poder moderador. Então é uma falsa democracia. É um discurso falso, muito mais difícil de combater, porque nós temos um discurso, né, um discurso que é apoiado pela Constituição Cidadã e uma prática completamente adversa. E esse é o nosso problema de agir contra isso. Tá? Então, nós precisamos, ao nosso ver, e ao lado disso, né, com a própria Constituição Cidadã, ao lado disso, um discurso de que com isso se fortalece o interesse público e Estado, e ao mesmo tempo nós vemos também, gradativamente, um descrédito de quem efetivamente é importante no Estado, que é o servidor público. Se fala, o Estado, ele só funciona adequadamente naquilo que ele é obrigado a funcionar, se os titulares dos serviços públicos, que são os servidores públicos, tiverem as garantias necessárias para manter o serviço público para além do governante. O governante é passageiro, os serviços públicos é que ficam. Então, os serviços públicos de saúde, através das instituições que amparam o servidor, como o Exército, é estrutural
na continuidade dos serviços públicos do Estado. Destruir os serviços públicos e o servidor público é destruir a continuidade da existência do próprio Estado. Então, porém, nós temos uma enorme dificuldade de que, no sentido de que os discursos são completamente ao contrário. E a população, às vezes, iludida por uma mídia avassaladora, né, que só discute o último acontecimento do BBB, né, que toma, parece, as consciências de todo mundo, né? Ninguém está interessado hoje, efetivamente, se no INCA estão morrendo pessoal de câncer, ou se as maternidades estão vazias, estão discutindo o último acontecimento do BBB. É uma paralisação da consciência mental que está sendo manipulada, ajudada muito pelos governos. Mas nós aqui não estamos aqui para pregar desgraça. A reação virá e tem que ser construída por nós mesmos. Não existe outra saída. E essa saída, ao meu ver, indica alguns rumos que eu concordo perfeitamente quando a AID diz que nós precisamos não só falar em organização, mas efetivamente nos organizarmos com inteligência e com estratégia. Não há possibilidade só de nós vencermos só no discurso do que nós achamos que isso é bom, é tão bom que vai ser obviamente bom. Isso não existe. Então, nada aconteceu. Então, isso tudo é para ontem. Para ontem, evidente. Então, eu vejo aqui que foi lida uma quantidade enorme de associações que se fizeram representar aqui. Sem pagar gás, sem pagar luz, sem pagar. Por favor, vamos deixar a vereadora concluir.